Olá, Cris, eu sou a Marta Pinto e este é o Cristão Bem Resolvido. Seja muito bem-vindo por aqui. Você que é novo no canal, ative as notificações do sininho para a opção de todas e assim você sempre vai ser notificado na sua caixa de e-mail todos os vídeos que eu colocar. Você vai estar a receber no seu endereço de e-mail e vai poder nos acompanhar todos os dias. Eu gravo vídeos todos os dias e tem também o meu Facebook, tem também o grupo do Facebook. Você pode pesquisar lá Cristão Bem Resolvido, vai encontrar Provérbios Cristão Bem Resolvido e vai conseguir aceder ao grupo. Total, hoje somos há cerca de 77 pessoas no grupo e queremos crescer para a glória de Deus. Bom, querida, a palavra de Deus diz aqui em Êxodo 20 sobre a idolatria. Hoje nós vamos falar sobre a idolatria. Existe muita gente que não sabe o que é ainda a idolatria, troca as bolas e eu senti de fazer aqui um vídeo para esclarecer isso. Em Êxodo, no capítulo 20, nos versos 3 e 4, diz assim a palavra de Deus. Eu quero ler antes de 3 até ao 7 porque é mais completo. Diz assim: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagens de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima, nos céus e embaixo da terra, e nas águas debaixo da terra. Não te curvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus. Sou o Deus zeloso que visita a maldade dos pais, atenção, dos pais e filhos até à terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o meu nome em vão, porque o nome do Senhor teu Deus não terá por inocente o que tomar o nome em vão. Queridos, a palavra idolatria significa adoração de ídolos. Eu fui pesquisar na internet só para termos aqui significa três coisas. Adoração de ídolos, culto prestado ao que não é Deus e amor excessivo. E nós precisamos ter muito cuidado com isso, porque o que é o amor excessivo? Tudo aquilo que nós colocamos em primeiro plano, tudo o que está acima de Deus é um ato, é considerado idolatria. Muitas das vezes nós, na nossa caminhada cristã, eu estou a falar para pessoas dentro da igreja, pessoas que estão fora da igreja não sabem o que é esse princípio, mas eu estou a falar aqui para novos convertidos e até desde os novos aos mais antigos. Em todo o tempo a palavra de Deus nos ensina a vigiar e a orar. Satanás ele vai nos apresentar um leque de variedade de coisas que nos vão fazer, que vai fazer com que a nossa carne se sinta prazer. Mas nunca esse prazer pode ser excessivo. Nunca pode tomar o lugar de Deus. E tudo que tomar o lugar de Deus é idolatria. E nós precisamos de vigiar, porque isso é uma coisa que acontece muito dentro das igrejas. E foi por isso que eu trouxe esse tema aqui no canal. Eu tenho a certeza que vai abençoar muito a sua vida. Escreva aqui nos comentários depois o que é que você achou e clique aí no like para mim, para me ajudar e que vai nos ajudar a evangelizar muita gente. A idolatria está aqui no livro de Êxodo, que significa saída. Êxodo, sinónimo de saída. Deus fala aqui acerca da idolatria. Porquê? Porque naquela época era muito comum em Israel, eles adoravam a muitos falsos deuses. Então Deus falou aqui para o povo de Israel para não praticar mais essas coisas. Que todo aquele que praticasse iria ser punido. Ia ser punido, olha aqui, é aquilo que eu falo muitas das vezes. Ai daquele que não se arrepende e não pede perdão, como eu já falei no vídeo anterior. Deus é um Deus que visita os nossos filhos até a terceira e quarta geração, os que o aborrecem. Ele permite, ele dá uma autorização. Aqueles que praticam isso abrem uma brecha para os pais e filhos até a terceira e quarta geração. Significa que o diabo pode tocar na vida deles. Então você precisa ter muita atenção. Viver as coisas de Deus não é como beber um copo d'água. Viver as coisas de Deus é algo muito sério e nós precisamos de pisar em ovos em muitas coisas, para que os seus tataranetos, os seus netos e os seus filhos não venham a sofrer consequências. Eu falei isto no vídeo anterior, você depois pode ver.
E, infelizmente, a idolatria é uma coisa que se vê dentro das igrejas, a começar pelos grandes líderes que pregam a palavra de Deus, que muitas das vezes começam-se a idolatrar a eles mesmos porque têm muito talento ao pregar a palavra de Deus e se acham e acabam por estar a querer ser mais que o próprio Deus. E nós precisamos vigiar. Então, cuidado quando você sobe um púlpito. Eu sempre costumo dizer, a fama, por exemplo, é um espírito que influencia muitas pessoas a praticar o ato da idolatria. A pessoa que é famosa, se não vigiar, vai se deixar levar pelo espírito da fama. Eu costumo dar o exemplo de Jesus. Jesus era um homem famoso. Havia multidões que corriam atrás dele, que seguiam Jesus. Mas nunca na vida Jesus se deixou tomar por esse espírito, porque sabia que ele era maligno, o espírito da fama. Quando é dominado, ele cega os seus olhos e você não consegue enxergar as coisas espirituais. Jesus mostrou isso com a sua simplicidade, lavou os pés dos discípulos. Ele foi um homem exemplar. Ele deixou a simulação, a prática daquilo da maneira, e para que nós pudéssemos copiar as suas atitudes e os seus atos. Não seja um idólatra. O que é que você tem colocado acima do nome de Deus? Muitas vezes você abre mão de ler a palavra ou orar e abre mão de Deus para ver um jogo de futebol, ou abre mão de Deus para ler um livro, ou abre mão de Deus para fazer outras coisas que estão acima. Tudo o que está acima de Deus é um ato de idolatria. Eu vejo isso em muitas coisas, em muitas igrejas e em muitos crentes. Eu não sou uma pessoa idólatra, eu não tenho assim aquela coisa de... não é uma área que... Como é que eu ia dizer? Não é uma área difícil para mim. Existem outras áreas mais difíceis, que de repente não são as suas. Então cada um tem a sua área, não é? Não é a idolatria a minha área. Eu não sou uma pessoa idólatra, eu não consigo... Nem até os meus próprios filhos. Muitos pais idolatram os filhos. Cuidado com isso. Idolatram os filhos, isso é uma coisa seríssima. Deus é o seu primeiro plano na sua vida. Deus dá-te ar para respirar, pernas para andar, saúde para trabalhar. Você não valoriza porque você tem. Porque quando você perde essas coisas, aí você abandona a idolatria e começa a entender realmente o que é prioridade na sua vida. O que é importante. Hoje em dia nós temos pessoas no hospital ligadas a ventiladores para poder respirar devido àquilo que nós já sabemos, que eu não quero mencionar aqui no YouTube. Essa pandemia, acredito que muitas pessoas hoje em dia valorizam muito mais o ar que respiram do que aquilo que valorizavam. Deus está a permitir que algumas coisas aconteçam para muitos abandonarem a idolatria, para muitos abandonarem determinadas coisas e valorizarem o que é vida, valorizarem os membros do seu corpo, valorizarem o ar que respiram, valorizarem a comida quente do seu prato, valorizar a cama quente onde você dorme todos os dias. Existem muitos pastores e líderes espirituais, pastores, líderes, bispos, sei lá, diáconos, obreiros, seja quem for. Existe uma divisão dentro da igreja entre pastores e ovelhas, gente. Jesus, ele não era assim. Eu não vejo um Jesus dividido. Ele nunca se dividia. Ele sentou-se no meio dos pecadores e comeu com eles. Você vai para a igreja, muitas vezes vê ali uma fila só para pastores. Aí quando acaba o culto, os pastores vão beber o chazinho, beber o cafezinho. E aquele lugar é só para pastores. As ovelhas não podem ter comunhão. Quase não conseguem chegar aos pastores porque não são dignas disso. Isso não agrada a Deus. Existem pessoas que já colocam ali, não pode tocar, que é para o diácono X ou pela pastora X. Calma, isso não vem de Deus. Nós temos que honrar os nossos pastores, com certeza. Pastores devem ser honrados,
Pastores devem ser respeitados. Pastores são líderes espirituais que vão acompanhar a sua vida espiritual e vão lhe dar a orientação. Mas nunca, jamais podem ser... Você não pode idolatrar os seus pastores, os obreiros, seja quem for. A idolatria leva as pessoas a praticarem atos e coisas que muitas vezes não querem, mas só porque os outros estão a idolatrar determinadas pessoas, as outras pessoas têm que fazer igual, porque é daquele que não fizer. Isso é idolatria. Deus não se agrada disso. Jesus não fez isso aqui na terra. Jesus comeu com pecadores, Jesus se envolveu com o povo. Ele se preocupava com o povo. Então nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós estamos a fazer. Amor excessivo é o significado. Nem o seu filho deve ser mais adorado que o próprio Deus. Existem muitos pais que... Eu sei que a paternidade é uma coisa difícil, a gente tem uma tendência, porque lá está, nós somos carne. Mas não nos sabe que é um bom truque para a gente não idolatrar os filhos e não fazer deles ídolos, é perceber que filhos são heranças de Deus. Deus dá os filhos para nós cuidarmos deles. Então, antes deles serem os seus filhos, são filhos de Deus. Então, são presentes que Deus nos dá. Então, nós temos que cuidar deles de acordo com estar a fazer uma coisa para agradar o coração do Pai. Então, estamos a cuidar de uma coisa que é do nosso próprio Deus. Então, Ele é Deus e Ele é o único a quem que deve ser adorado. Ele é o único a qual nós devemos prestar adoração. De repente, o seu telemóvel, você está a praticar um ato de idolatria. As novelas, você está a praticar um ato de idolatria. Você coloca todas essas coisas em primeiro plano. Quando Deus não se agrada e vai cobrar. Porque aqui diz, em Êxodo 20, Deus fala assim, ó: não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, um Deus zeloso, que visito a maldade dos pais e filhos até à terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Verso 6. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente. Ou seja, quem praticar isso e não prestar atenção, ou quem estiver a ouvir isto e ignorar, Deus não vai tomar por inocente. E depois diz a seguir, o que tomar o seu nome em vão. Então, preste muita atenção, examine a sua vida, porque a palavra de Deus diz que nós devemos nos examinar a nós mesmos. Eu falei ontem acerca do download espiritual. Nós temos que fazer um download todos os dias. Nós temos que fazer um check-up. Nós temos que nos avaliar todos os dias. Não é, nós temos que ser perfeitos. Não. Nós temos que buscar a perfeição diária das coisas que nós gostaríamos de ser, para sermos pessoas que venhamos a agradar o coração de Deus. E isso vai exigir muito custo, muito preço, vai exigir muita morte da nossa carne. Mas precisamos de fazer essa análise todos os dias, até chegar a um nível e agradar-nos o coração de Deus. Só o facto de você crer isso na sua vida já vai ser um bom princípio para você alcançar a sua vida espiritual, você ficar bem e você ser bem sucedido. Portanto, preste muita atenção à idolatria, muita atenção a isso, porque isso é uma coisa que o próprio Deus fala, que se você for um idólatra, o espírito de idolatria, Deus permite que, ele fala aqui, eu vou voltar a repetir, nem te encurvarás a elas, nem servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus. Ele é tão zeloso, ele é zeloso, que visita a maldade dos pais. Deus visita a maldade dos pais até a terceira e quarta geração. Ele visita dos pais, dos filhos, dos netos e dos tataranetos. Então, se você não quer maldição na sua família e nos seus descendentes, procure levar uma vida limpa diante de Deus. Verifique e desanime-se para você ser bem sucedido em nome de Jesus. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que o Senhor Jesus te abençoe e que você tenha entendido
Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Eu ontem vi algumas dúvidas e eu depois vou estar a responder aqui, tá bom? Deus vos abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.